Quando o fogo do amor ardeu no peito, vindo da luz tão radiante de Jesus, não resistiu a este amor puro e perfeito, seguiu feliz os estigmas da cruz, e na pobreza foi reerguer Santa Maria, e nela toda a igreja do Senhor, na Eucaristia, na alegria, o dia a dia, ele vivia o Evangelho com fervor. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Lá entre as flores encontrou paz e harmonia, cantando amores ao Deus da criação. Pássaros, ventos, animais, o sol e a lua, e os arvoredos chamou todos de irmãos. Sorriu aos pobres, seus amigos preferidos, viu Jesus Cristo no semblante do irmão. Com os mais sofridos, mais amados, mais queridos, na sua mesa ele repartiu o pão. E a gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Depois vieram também Clara e Antônio, e muitos outros com entusiasmo e ardor. E tão somente pela fé em Jesus Cristo, eles fizeram a revolução do amor. E esse amor foi tão amado por Francisco, que o seu ser se revestiu de luz, e na explosão da graça em felicidade celebrou sua Páscoa nos estigmas da cruz. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Ô, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez a gente está aqui, né, fazer o nosso segundo encontro. E vamos pedir a Jesus que nos ilumine, ao Espírito Santo que venha em nosso socorro, né, para a gente suportar tudo que está acontecendo, e com amor, e com alegria, e com esperança, fé, porque nós temos que tocar nossa vida para frente, né? Tomando os cuidados necessários, e vamos tocar. E se Deus quiser, tudo isso vai passar mesmo, tudo que vem vai, não é, irmã? Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine para a gente fazer uma boa formação, né? Muita saudade de todos vocês, que gostoso que vocês estão aí.
a gente poderia estar junto, não pode, não tem problema. A gente faz do jeito que pode, né? Então vamos começar a nossa formação em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos, vamos começar com a leitura do Evangelho de São Mateus, quando Jesus enviou os 12. E depois nós vamos ver aqui na formação que foi muito importante na vida de São Francisco. Você quer ler, minha irmã? Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas das casas de Israel. No vosso caminho, proclamai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, pois o trabalhador tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem ali é digno, e permanecei com ele até vossa partida. Ao entrardes da casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo, a terra de Sodoma e Gomorra receberá uma sentença menos dura do que aquela cidade. Gostaria de começar? Alguma coisa? Esse foi o evangelho que São Francisco ouviu e que chamou a sua atenção e fez com que ali ele discernisse realmente o que ele queria fazer da sua vida, da sua missão. Ele já estava bastante adiantado na caminhada da conversão, mas ele ainda tinha algumas dúvidas. E ao ouvir esse evangelho, ele, na porciúncula, ele pede então para o padre, depois terminada a missa, ele pede para o padre que ele queria ouvir de novo o evangelho e pediu mais uma explicação. E aí então ele entendeu o que Deus queria dele, né? E num momento de muita alegria, ele explodiu, dizendo: é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer de todo o meu coração. Então é o momento do discernimento vocacional de São Francisco.
E São Francisco ouvia e colocava em prática, sempre, sempre. Então dali ele já saiu e já começou, né? Ele já tinha traído tanta gente, né? Só pelo jeito de ser, como a gente falou, que a Bernadette comentou, que ele não quis fundar uma ordem, nada. Foi o testemunho dele, né? O amor dele, o testemunho, a maneira dele seguir Jesus que despertou os outros irmãos, né? Que foram chegando. Aqui nós vamos ver aqui os primeiros companheiros, como que era, cada um de um jeito. E isso é que é lindo, né? É aberto para todo mundo, é como o Evangelho, é para todos, não importa. Cada um com o seu jeito de ser, cada um com o seu jeito de viver, cada um na sua família, onde estiver. Todos nós podemos seguir os passos de Jesus. E escolhemos seguir a maneira de São Francisco, né? Na alegria e na simplicidade. Isso é muito importante a gente ter sempre em mente. Nós escolhemos assim, né? Uma maneira tão linda. Se ele foi tão feliz assim, a gente também quer ser feliz assim, né? Como aquela música. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. É isso que a gente quer, né? Para a nossa vida. A gente poderia começar, então, aqui na página 23, porque nós paramos nela, né? Pregador do Evangelho. Aí a gente poderia pôr um item para cada um. Quantos irmãos tem? 1, 2, 3, 4. Eu não enxergo direito. 4. 5, a Sônia. 4, né? Então são 4. Então, a gente, por exemplo, a primeira, que é a Claudine, né? Então, Cláudia, você poderia ler essa primeira parte, pregador do Evangelho. Aí a gente faz uma pausa, conversa um pouquinho, tá bom? Tá bom. Pregador do Evangelho. Um dia desceu a Porciúncula para participar da missa. Era a festa do apóstolo São Matias. Na hora do Evangelho, ouviu as palavras de Jesus: Ide e pregai o Evangelho. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçado e nem bastão. Depois da explicação do sacerdote, repleto de indizível júbilo, disse: É isso que eu desejo cumprir com todas as minhas forças. Acolheu essas palavras como se fossem dirigidas a ele. Compreendeu que o Senhor não o queria como um restaurador material de igrejas, mas pregador do Evangelho. Sem hesitar um só instante, jogou fora a mochila, o bastão e o calçado, e depois de conseguir do bispo de Assis a licença para pregar, começou a percorrer os campos e as regiões vizinhas, espalhando o Evangelho. Obrigada. Então, essa parte que a Bernadette colocou já, né, na hora da leitura do Evangelho, que ele ouviu as palavras: não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem nada. Quer dizer, sai com a tua vontade, com o teu desejo de levar Jesus. É quem descobriu Jesus, ficou contente com aquele Jesus que descobriu e não podia segurar mais dentro do coração. Aí tem que sair e falar e passar para os outros, né? É assim que a gente sente quando descobre uma coisa maravilhosa. Não tem como ficar dentro só da gente, né? A gente tem que sair e levar. E foi isso que ele fez. Só que sempre São Francisco, muito obediente, conseguiu do bispo de Assis a licença para pregar. Porque antes era só o Papa e os bispos, né? E eles, os outros leigos, não tinham licença. Mas ele foi e pediu a licença ao bispo. E aí ele saiu para pregar. O que ele pregava? Ele pregava a conversão, né? A penitência, a conversão, o amor de Jesus. Era isso. Ele levava essa mensagem por onde ele ia. E aí a gente vai ver que vão aparecendo então os primeiros companheiros, né?
Aí quem gostaria de ler? Quem que é a seguinte ali? A Júlia? Não, ali em cima. É a Selma. É a Selma. Gente, é porque eu não enxergo direito. É a Selma. Selma, você quer ler os primeiros irmãos? Leio. Tá bom, por favor. Os primeiros irmãos. Sua palavra era atraente e persuasiva, porque era reforçada pelo testemunho de sua vida. Os ouvintes iam aumentando dia a dia. Os jovens resolveram segui-lo. Francisco disse-lhe: se querem seguir-me, vão. Vendam tudo que vocês têm e distribuam o fruto da venda aos pobres. Os primeiros a segui-lo foi Bernardo Quintavalle. Era um dos homens mais nobres e ricos de Assis. Para distribuir os seus grandes bens aos pobres, foram necessários alguns dias. Na praça de Assis, longas filas de pobres receberam dele um punhado de moedas, um sorriso e uma palavra fraterna. Vieram juntar-se outros a Bernardo. Primeiro Pedro de Catane, depois Egídio de Assis, Silvestre, Rufino, João de Capela, Leão, Junípero, Sabatino, Maceu, Ângelo Tancredi e Mórico. Entre eles haviam ricos burgueses, camponeses, cavaleiros, artesãos e 2 padres. Formaram ao redor de Francisco uma pequena coroa de amigos, empenhados como ele mesmo na causa do Senhor. Olha que coisa linda, né? Os primeiros companheiros que foram aparecendo. De todo jeito, era tão rico o Bernardo que ficou dias para poder distribuir. Depois vieram os outros. O Pedro Catani era um dos sacerdotes, né? E então vieram letrados, vieram iletrados, veio gente que trabalhava na roça, gente que cuidava ali da roça, que ouvia, né? Por onde ele passava, ele atraía as pessoas, porque ele falava da esperança. O Evangelho é a novidade da esperança na nossa vida. Então, onde ele passava, ele levava isso, essa esperança, essa alegria do Evangelho que o Papa Francisco fala, que a gente precisa ter. Porque se a gente tem Deus, sabe que Deus cuida de nós, a gente tem que ser feliz, tem que ser alegre, não é? Mesmo com as coisas que aconteçam, mesmo com as dificuldades, a gente sabe que tem em quem confiar, né? Sabe de onde veio e para onde vai. A gente sabe que tem um Deus que cuida de nós. Eu acho que isso é muito importante. São Francisco tinha isso muito dentro do coração e passava para os outros. Então, às vezes ele não precisava falar nada. Nós vamos ver lá para frente que ele sai com os frades, vamos pregar. Se for necessário, usem palavras. Nem precisava. O jeito deles já era tão bom, era tão de Jesus, que eles não precisavam nem falar. Eles saíam, eles já eram aquele exemplo que fala, né? Então, foram assim que foram aparecendo. Fala um pouquinho, Bernadette, eu falo muito. Aqui a gente nota, né, bem claramente que realmente eles é que seguiram São Francisco. Né? São Francisco não chamou ninguém. Não. Desde o primeiro, que foi Bernardo Quintavalle, um nobre da cidade de Assis, a casa dele ainda existe lá até hoje, né? A casa de Bernardo Quintavalle. Até os camponeses simples, né? Junípero era um simprão, vamos falar assim, né? Nessa linguagem nossa, assim, uma pessoa pura, muito, muito pura, né? Enfim, Leão era aquele companheiro dele, amigo, fiel, que não separou dele por momento nenhum durante toda a sua vida, né? Era quem escrevia as coisas que São Francisco falava. Ele tinha padre, né? Pedro de Catane era padre. Então, a gente percebe, Ângelo Tancredi era médico, ele era ligado às coisas da medicina, né? Então a gente vê que pessoas de todos os tipos, como a Regina falou, se juntaram a ele, mas sem convite.
Por isso que o franciscanismo é uma vocação. A pessoa se sente chamada. Né? Do jeito que São Francisco foi se sentindo chamado, esses primeiros companheiros também se sentiram chamados. Eles não foram convidados, mas eles viram a forma como São Francisco vivia e pediram para se juntar a eles. Então, muito lindo, né? Uma pequena coroa de amigos, olha como lindo, empenhados como ele na causa do Senhor. Então, Jesus reuniu, né? A gente vê uma foto linda que tem lá na Porciúncula, naquele museu da Porciúncula, que tem São Francisco e todos os amigos, e os primeiros 12 assim, em volta, como se fosse uma coroa em volta dele mesmo. São os que vieram chamados, e a cruz, né, de Jesus, porque chamados por Jesus, né? E vamos seguir. Depois quem vem? É a Júlia. Júlia, você pode ler Frades Menores? Posso sim. Frades Menores. O povo começou a conhecê-los e estimá-los. Chamava-os de penitentes de Assis. Mas este nome não agradava a Francisco, porque não exprimia o seu ideal de vida simples, alegre e fraterna. Preferiu que fossem chamados de frades menores, quer dizer aqueles que não têm nada, os últimos, submissos a todos. De fato, resolveram participar da condição dos pobres, de pôr-se a serviço deles, como Jesus fizera, que sendo rico, se fez pobre, isto é, o mais pobre e humilde entre os pobres. Que lindo, como que ele escolhe o nome, né? Francisco. Ele não queria ter nada mesmo. Então ele escolheu um nome sugestivo, né? Frades menores, quer dizer, os menorzinhos. E aqui é muito importante, ó, como Jesus, e por-se a serviço dele, como Jesus fizera, que sendo rico se fez pobre. Isso para Francisco era a coisa mais maravilhosa do mundo, né? O Senhor que tinha tudo, o Altíssimo, que se fez pequeno. Deus que veio viver no meio de nós, né? Veio nascer e viver conosco. Então a gente fala que São Francisco e a sua mãe eram pobres, porque Jesus foi pobre. Era por isso a causa dele, né? Ele queria ser pobre como Jesus. E a mãe de Jesus também, né? Sempre ele falava. E aí ele escolheu esse nome porque eles falavam penitentes. No começo ele falava, quem são vocês? Somos penitentes, né? E viemos de Assis. Era assim que eles se identificavam. Mas Francisco quis colocar frades menores, quer dizer, o menorzinho mesmo, aquele como Jesus, né? O que você gostaria de colocar, Bernadette, também? Que aqui a gente precisa entender também esse ser pobre, né, o mais pobre e humilde entre os pobres. Aqui a gente não pode pensar que é só aquele desprovido de bens, né? Mas é o desapegado. Desapegado não só de bens materiais, mas como das suas próprias coisas, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, né? Aqui é muito importante, principalmente a gente que é franciscano secular, né? Nós sabemos que a gente precisa de coisas na vida, né? Nós não podemos, no segmento de São Francisco, achar que a gente vai vender tudo que a gente tem, casa, tudo, e não ter nada. Né? Primeiro que os tempos são outros, e outra que a nossa condição de franciscanos seculares também é outra. Né? Então, o que significa ser pobre para a gente? É ser desapegado. Né? E de tudo, de ideias, né? Às vezes a gente fica teimando com uma coisa, né, Regina? Que às vezes o outro tá certo, às vezes é o outro que está certo. Às vezes somos nós que estamos certos. Mas não adianta a gente ficar debatendo em cima de uma coisa. É melhor esperar e mostrar com o nosso testemunho, com as nossas ações, com as nossas obras. Isso é ser pobre, né? Isso é dar a vez para o outro. O respeito, né? O respeito. Isso é lavar o pé do outro, né? É ser pobre
menor entre os menores, né? É estar a serviço no cotidiano da nossa vida, na nossa casa, né? Servir, ser cortês, oferecer um café, levar um copo d'água, fazer o melhor que puder, ouvir quando alguém está precisando falar, sem falar nada, só ouvir. Tudo isso é aquilo que a gente se desprende da gente em favor do outro, né? Isso é ser pobre. E dá o justo valor às coisas também. O justo valor às coisas. Dá o justo valor sempre. Nada é mais importante do que Deus na nossa vida, né? Então isso é ser pobre também, né? Mais importante é Deus. Depois vem tudo o resto. E a gente precisa sempre lembrar disso. Quando a gente tiver que tomar decisões, quando a gente tiver que, às vezes, aconselhar, né? Sempre lembrar do justo valor. Cada coisa tem o seu valor. Agora, Deus é o maior valor na nossa vida. Os nossos irmãos são outro valor tão grande. Depois vem o resto, não é? Tudo isso é mais importante. Então, ser pobre é isso, né? Não se apegar às coisas. Não se enroscar nas coisas, que nem o Frei falava. Quem é complicado, tem muita prega na roupa, enrosca em todo lugar que passa, a roupa enrosca, separa. Se você tiver simplesinho, você vai em frente, não enrosca em nada. Então chega mais perto de Jesus mais rápido, né? Esse tempo que a gente está vivendo está mostrando muita coisa pra gente, né? Quanta coisa que nós deixamos de fazer nesse tempo. E que não fez falta. E que não morremos por isso. Não morremos por isso. A gente fala coisas que fatigavam a gente, que estressavam a gente, que deixavam a gente exausta. E não fizemos. E estamos todo mundo aqui vivo. E sem ficar doente porque fomos obedientes. Então eu acho que de tudo a gente tira grandes lições de humildade, de fraternidade e de pobreza. De minorismo. E agora, a primeira morada. Quem que poderia ler? A Sônia, parece que eu vi que estava aí. Cadê a Sônia? Tá lá. Sônia, você está com quem aí? Peraí, Regina, não estou conseguindo, peraí. Tá. A gente está ouvindo você. Nós estamos te ouvindo. Tá, eu vou ver se a câmera. Tá. Estamos te vendo. Nós estamos te vendo e te ouvindo normal. Tá. Ô, Regina. Oi. A Camila e o Márcio estão aqui comigo. Que maravilha. Sim, nós percebemos. Isso que o menino eu coloquei no início. Que ótimo. Que bom, olha, bem-vindos, né? Como lugar... Tá me ouvindo bem com a máscara? Sim. Tá, pode ler. Como lugar para habitualmente morarem, escolheram uma choupana abandonada, num lugar chamado Rivotor. Ali se encontravam a cada noite, rezavam juntos, comiam a sua refeição de pobres e depois se deitavam no chão para dormir. A palhoça era desprovida de tudo, e, no entanto, ali os frades sentiam-se bem, como num palácio, a mansão da Senhora Pobreza. Francisco preparou logo uma regra de vida para seus frades, resumindo-a na observância do Santo Evangelho. A regra e a vida dos frades menores é esta: observar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem propriedade e em castidade. E depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me mostrou o que deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do Evangelho. E eu fiz escrever com poucas palavras e de modo simples, e o Senhor, Papa, me confirmou. E aqueles que vinham para assumir esta vida, davam aos pobres tudo o que podiam ter. E estavam contentes
com uma só túnica, remendada por dentro e por fora, com cordão e calções. E mais não queríamos ter. E nós, clérigos, rezávamos o ofício como os outros clérigos. Os leigos diziam os pais nossos, e de boa vontade ficávamos nas igrejas, e éramos iletrados e submissos a tudo. Isso São Francisco colocou no testamento, né? Quando ele fala do leproso, a primeira coisa é sobre o leproso, né? O encontro, depois ele coloca isso. Olha que lindo! E depois que o Senhor me deu irmãos, a gente fala assim, nunca mais tive sossego, né, Bernadette? É assim que a gente brinca. Por quê? Porque a gente começa a se importar com os irmãos, a se preocupar. Ele não conseguiu. É verdade? Oi? Márcio, que fala? Eu vou ler porque o Márcio está sem o óculos. Oi? Ela vai ler. O Márcio não vai ler porque ele está sem o óculos. Olha, Pode ler? Espera um pouquinho. É porque acabou, porque veio aqui, ó, iletrados e submissos a todos. Vamos comentar isso e depois ler as notas. Vamos comentar esse aqui e depois então você lê as notas. Tá bom. Tá bom? Tá. Então é isso, olha, a gente brinca assim, mas não é nada disso não. O São Francisco falou, depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém mostrou o que eu deveria fazer, mas o Altíssimo me falou que eu devia viver segundo a forma do Santo Evangelho, em fraternidade, acolhendo no fundo do coração os irmãos que chegam, né? Acolhendo a todas as pessoas com muito carinho. É isso, desejando a paz e o bem. E como que eles viveram? Na simplicidade, na pobreza, e bonito que fala assim, e estavam contentes, entendeu? Que é porque eles queriam, eles estavam felizes, porque estavam vivendo segundo a forma do Evangelho, né? E mais não queríamos ter, estavam contentes com o que eles tinham. Eu acho que isso aqui fala tanto para nós hoje, que a gente tem tanta coisa. A gente precisa olhar para as coisas que Deus nos deu e agradecer. A gente fica um dia inteiro agradecendo e ainda não dá. E a gente precisa parar de ficar pensando o que falta, porque, gente, a gente é tão feliz, tem tanto, principalmente a saúde, eu acho, né? É uma coisa que tem que agradecer toda manhã. Jesus, eu acordei, muito obrigada pela minha vida. Olha, o dom da vida é a coisa mais importante para a gente agradecer. Quer dizer, a gente ficar feliz com as coisas que a gente tem, não é? Fala um pouquinho, Bernadette, aqui tem tanta coisa linda para falar. Tem, né? Sentiam-se bem como num palácio, né? O Rivo Torto é um lugar ao redor de Assis, fora dos muros da cidade, que era um imenso leprosário. Leprosário, ele estava lá no Então meio. ele fez o seu acampamento ali no meio de um leprosário, né? E fala que viviam como se estivesse num palácio. E que esse palácio era a mansão da Senhora Teresa. Olha que coisa linda, né? Depois nós vamos, à medida que a gente for caminhando, nós vamos encontrar em Santa Clara também a afeição pela pobreza que o São Francisco tinha, mais ainda que São Francisco, né? Então, eles, era isso, era aquela simplicidade de vida deles, né? Era aquilo que eles queriam. E por que eles eram felizes? Chamavam aquele lugar horroroso, de palácio, porque eles estavam fazendo o que eles queriam. Exato. Quando a gente faz aquilo que a gente quer, aquilo que é um desejo do nosso coração, que a gente vive a nossa vocação, tudo tá bom. A gente está sempre feliz, mesmo dentro e diante de problemas, de desafios, de tanta coisa, a gente não perde a alegria, não perde a felicidade. E era isso que estava acontecendo com eles naquele momento, né? Porque eles estavam fazendo aquilo que eles queriam, né? Aquilo que era a vocação deles, né?
Que coisa linda, eles tinham aquela pureza de coração, né? E a simplicidade, quer dizer, não precisa de muita coisa, não precisa de muita coisa. Precisa só saber que eu estou bem com o meu coração, estou bem comigo mesmo, estou feliz comigo mesmo. A coisa mais importante, a paz no coração, não é? A gente não consegue passar para os outros. Se a gente não tiver com o coração em paz, a gente não consegue passar a paz para os outros. Primeiro tem que pacificar a gente, né? Tudo primeiro a gente. Por isso que São Francisco atraiu tanta gente, que ele nem pensava em fazer nada por causa dos outros. Como a Bernadette falou, era para ele, era paz no coração dele, era seguir Jesus, isso que ele queria. Mas isso atrai, né, as outras pessoas, mesmo vocês que entraram agora, não sei se vocês percebem, vão perceber que as pessoas que estão ao redor, quando tem alguma coisa da igreja, ou quando tem alguma coisa de São Francisco, eles vêm falar para a gente, não vem? Vêm perguntar para a gente alguma coisa, quer dizer, eles sabem que a gente tomou esse caminho e a gente vai ficando diferente, vai mesmo, vai, porque a gente vai percebendo o que vale mais na vida, o que é mais importante, aquela história do justo valor às coisas. A gente vai aprendendo muito, muito com São Francisco, né? E São Francisco percebeu que ele já tinha aqueles primeiros companheiros e que eles precisavam de um direcionamento. Isso. Que eles não podiam simplesmente se juntar e todo mundo que vive em comunidade, que vive em família, seja lá como for, que vive junto, precisa de uma norma, de uma regra, né? Senão não dá certo, né? Cada um. E ele então preparou uma regra, uma norma de vida para eles viverem, mas que se resumia na observância do Evangelho. Ele não inventou nada dele, ele não pôs uma palavra que fosse dele, né? A regra e a vida dos frades menores é observar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem propriedade e em castidade, né? Então, ele resumiu capítulos e capítulos e capítulos de uma regra nisso aqui, né? Seguir e viver a radicalidade do Evangelho, né? Foi essa a regra de vida que ele propôs aos primeiros companheiros. Então, gente, aqui é a primeira parte da vida, mas é uma parte, né, decisiva aqui. Todas as decisões estão aqui, né? Depois é o quê? É ir caminhando, é ir desenrolando isso aqui. Viver o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo em obediência, sem propriedade e em castidade. É isso. Viver o Evangelho na alegria e na simplicidade, né? É isso que a gente precisa procurar fazer sempre. E aí eu vou pedir então, Camila, eu acho que é importante a gente ver aqui também, Regina, depois que o Senhor me deu de mãos, né, que a Regina falou, ele descobriu que tinha que viver de acordo com a forma do Santo Evangelho. Ele foi ao Papa. Né? Isso. E ele escreveu os capítulos da regra e foi pedir a autorização para o Papa, na Santa Sé, né? Porque ele queria, ele estava se criando em torno dele um movimento novo, uma coisa nova na igreja, né? E São Francisco era muito inteligente, muito esperto. Na época dele, começaram a surgir vários movimentos, não foi só com São Francisco, com outras pessoas também, vários movimentos assim religiosos, só que eles foram se perdendo. Muitos deles se tornaram até um grupo de hereges. Por quê? Porque eles formavam esses grupos religiosos, mas separados da igreja, né? Eles nunca tiveram essa preocupação de São Francisco de escrever uma regra, formular uma regra e ir pedir autorização para o Santo Padre, o Papa. É a obediência dele. É a obediência que ele fala. Castidade e obediência. Obediência à igreja, né? Ele criou um grupo numa época difícil que a igreja estava vivendo, estava passando por um momento muito difícil na Idade Média, a gente vai ver isso depois. São Francisco não estava de acordo com muita coisa daquilo que estava acontecendo, mas ele quis ser fiel à igreja. E dentro dessa fidelidade dele, ele conseguiu mudar uma época. Muita coisa.
Enquanto que outros grupos que tentaram caminhar sozinhos se perderam, se tornaram hereges e se acabaram, né? E nós estamos aí há 800 E nós estamos anos. aqui há 800 E anos. tantos né? anos, 800 e tantos. 800 e tantos anos. Então, é a importância dessa nossa obediência e fidelidade, né? Às vezes a gente nem concorda com algumas coisas, mas a gente obedece e espera. Porque o que é melhor, uma hora vai aparecer, né, Regina? Foi isso que São Francisco fez, né? Ele viveu de forma que a própria cúpula da igreja foi percebendo que ele estava certo. E isso vem acontecendo há 800 anos. Até os nossos dias, quando nós temos um Papa jesuíta que escolheu o nome de Francisco e vive como franciscano. E é um coração de São Francisco, né? Coração franciscano. Então a gente vê que é uma coisa que não se perdeu no tempo. Por quê? Porque ele teve a preocupação de não brigar. Ele não quis brigar, ele quis somar. Porque quem briga divide. Quem fica junto soma. Né, Regina? E a soma sempre dá fruto bom. Exatamente. Porque sempre tem coisa boa de um lado e de outro. Se você for procurar, tem. Né? E foi isso que São Francisco fez. E aí a gente vai ver, nesse decorrer de tantos e tantos e tantos anos, quantas coisas foram mudando na igreja a partir da espiritualidade de São Francisco de Assis. O Concílio Vaticano II foi um outro exemplo. Né? O Concílio Vaticano II propõe para a igreja reformas e mudanças que São Francisco já tinha observado 800 anos antes. Essa preocupação e esse olhar do Concílio Vaticano II para os leigos, São Francisco já tinha feito há 800 anos, quando ele criou a Ordem Franciscana Secular. A nossa. Numa época que não existia isso. Ele já foi atrás do leigo. Ele já foi falar para o leigo, você pode ficar casado, solteiro, viúvo, no seu estado de vida e ser um franciscano como qualquer outro. Então a gente vai vendo a importância do franciscanismo para a igreja, mas isso devido à obediência dele, né? Quando ele fez uma regra de vida e foi apresentar para o Papa. Depois a gente vai ver que não foi tão fácil o Papa provar, mas através do exemplo de São Francisco, o Papa enxergou que ele estava certo, né? Que aquilo era o Evangelho. Se ele não aprovasse, ele não estaria aprovando o Evangelho. Né? E tudo com simplicidade. Tudo. Nunca ele chegou superior em lugar nenhum. Querendo mandar, querendo ser subversivo, querendo impor, né? Sempre chegou manso, humilde, mas ele tinha valor, né? Ele tinha o Espírito Santo. Então, ele acabava convencendo. Porque o Espírito Santo iluminava tudo. Ele sempre foi um grande iluminado, né? Por isso que ele fez grandes coisas. E sempre assim, simples. Sempre chegou, quando chegou lá para pedir a aprovação do Papa, chegaram os 4 esfarrapadinhos, né? Tudo sujinho. O Papa olhou e falou, meu Deus do céu, o que eu faço? Não é? Não, depois nós vamos ver mais para frente. Como é lindo, né? Porque depois no nosso livro tem. Essas notas é porque a gente lá, quando vai lendo, vai aparecendo esses números e explicações. Nós já fomos explicando, mas eu acho que é bom, então, a Camila dar uma lida, né? Pode, Camila, ler para a gente as notas. Tenta com a câmera. Deixa aqui. Primeira, o primeiro biógrafo afirma: era sereno por natureza, de trato amável, tinha rosto alegre, sutil no falar, paciente com os outros, rigoroso consigo mesmo, em tudo cheio de elegância. Um dos últimos biógrafos escreveu: o santo era um aristocrata do sentimento e do pensamento, isto é, democrata daquela verdadeira democracia, que é a elevação e enriquecimento interior.
Então, que lindo, né, que ele era. Isso. O Segundo, pode ver o segundo. a vocação de São Francisco foi extraordinária. Ordinariamente, o Senhor chama na oração, com boas inspirações e por meio de causas segundas, como a leitura de um bom livro, a assistência a um bom filme, o convite de um amigo, a pregação de um sacerdote, etc. Um dos meios mais eficazes é a vida exemplar dos pais, especialmente da mãe. Quando eu parti para ser frade, as últimas palavras de minha mãe, franciscana secular, foram essas: confio-te a São Francisco. Terceira, provençal, língua românica, falada no sul da França, desde os fins do século XI. Sua forma literária serviu de expressivo instrumento para os trovadores. Aqui é onde fala que ele cantava em provençal, quando ele estava alegre, a língua da mãe dele, né? Pode ver o quarto. Quarta, São Francisco foi o primeiro leigo a receber da autoridade eclesiástica a licença para pregar. Naquele tempo, apenas os bispos podiam pregar. Também os sacerdotes precisavam de uma licença especial. Então aqui é quando fala ali que ele foi pedir ao bispo autorização para pregar. Quer dizer, é o que a gente falou, da obediência dele. Ele nunca fez nada sem ser autorizado pela igreja, né? Nunca. Aqui na primeira nota é muito interessante, lá. não sei se vocês perceberam, né? A gente vê que São Francisco era menor, era pobre, era humilde, aquele hábito em forma de cruz, que ele só tinha um cordão amarrado na cintura. Mas era cheio de elegância, né? Rigoroso consigo mesmo, em tudo cheio de elegância. De trato amável, de rosto alegre, sutil no falar. Então, gente, o trato é importante. A gente tem que tratar bem todo mundo. Como a gente gostaria de ser Como tratado. a gente gostaria de ser tratado. A melhor fórmula é essa. Não tem que tratar mal ninguém, mesmo às vezes quando a gente é... Está com raiva, então que é até às vezes assim, humilhado, a gente tem que responder as coisas com fineza, com delicadeza, com cortesia. Isso leva a alguma coisa. De outra forma não leva a nada, né? Como é triste uma pessoa azeda, que briga, que responde mal, Então, o São Francisco era assim, e era elegante. Estava vestido de um trapo, mas era um homem elegante, né? Um homem fino. Então, não é a roupa que faz o monge. As qualidades, né? São as qualidades que vestem a pessoa, né? O jeito da pessoa ser. Isso é muito, muito importante. E outra coisa muito atual, né? Aqui, ó. Os outros, né? O santo era um aristocrata do sentimento e do pensamento. Quer dizer, isto é, democrata. Uma coisa linda. Daquela verdadeira democracia, que é a elevação e enriquecimento do interior. Então a gente escuta falar tanto em democracia. O que é democracia? É esse tipo de liberdade onde todo mundo tem voz e vez, mas isso tem que trazer um enriquecimento para cada um, não a destruição de cada um. Então, cuidado. Se eu falo de democracia, a minha palavra não pode matar o outro. A minha palavra não pode ferir o outro, que às vezes fere muito mais do que com uma arma. Então, como é atual, gente, né? A gente fala hoje em dia, quanto que se fala democracia para lá, democracia para cá, todo mundo quer ser democrata. Mas ninguém quer viver isso aqui, quando nós acabamos de ler. Ninguém. Pode falar. Não é verdade. Alguém levantou a mão para falar? Quem quer falar alguma coisa? Parece que lá a Sônia está falando alguma coisa, nós não estamos ouvindo, queria ouvir. A gente não está ouvindo você, Sônia. Acho que ela não está sem som, será?
E interessante aqui também que fala como que ele era: paciente com os outros, rigoroso consigo mesmo. Olha, né? Ele queria fazer tudo certo, o máximo que pudesse, porque todo mundo erra, mas paciente com os outros, acolhia muito bem aqueles que erravam, sabia acolher. E isso a gente precisa fazer muito, ter a paciência com os outros e a gente tentar ser o melhor possível, não é? Que também fala o que ele era. E depois desse chamado, a vocação, né? Como é que Deus chama a gente, né? Chama através da oração, de um livro que a gente lê. Quantas pessoas ficaram vocacionadas lendo O Homem de Assis, ou então vendo aquele filme Irmão Sol e Malu, que nem é um filme verdadeiro, né? Que é um romance. Claro que tem coisa ali que foi verdade, mas tem muito romance. Então, um amigo, a vivência de um outro irmão, tem muitas maneiras que Jesus nos chama, né? E a gente só tem que estar atento para ouvir o chamado. Isso aí. Então, gente, maravilhoso, né? A história de São Francisco é maravilhosa. A gente vai lendo e vai ficando apaixonado por ele e aí, consequentemente, apaixonado por Jesus Cristo. Porque era isso que São Francisco era, apaixonado por Jesus Cristo, né? E aí depois, então, vocês façam a hora que der esses exercícios, só para a gente, vocês irem vendo, são gostosos de fazer, né? E aí eu gostaria da gente fazer, então, primeiro ouvir de vocês o que alguém tem para falar e depois a gente vai ler a oração. Eu não vi que oração. Falta 6 minutos. 6 minutos. Então dá um tempinho e depois nós vamos fazer essa oração da página 29 aqui, que São Francisco fez lá no crucifixo de São Damião. Quem gostaria de colocar alguma coisa? Na reunião a gente conversa tanto, né? Mas assim fica tão difícil, não é? Então vamos fazer a oração? Então vamos. Na página 29, é a única oração de São Francisco em que ele pede, né? Mas ainda ele pede, não é só para ele pede para ele cumprir a vontade de Deus, porque as outras orações dele são todas de louvor e agradecimento, né? Agora essa é de pedido, que a gente deveria fazer, não é? Sempre. Antes da gente fazer oração, vocês mesmos, claro que a Regina e eu poderíamos fazer isso, mas eu acho que, assim, para criar cada vez mais um vínculo entre vocês, do grupo todo, um de vocês podia combinar de avisar os outros que não participaram o que a gente viu, né, hoje, para eles lerem no livro e tentarem fazer um pouco desses exercícios aqui, para não se perder, né, para eles acompanharem, caminharem junto com vocês que participaram hoje, né? Ótima ideia. Claro que a gente poderia fazer isso, mas eu acho que seria muito bom que vocês fizessem. Procurar a Lígia, procurar a Duda, procurar os que não puderam, a Joyce, né, que não puderam participar, né? E avisar, falar, olha, nós trabalhamos da página 24 até a página, encerramos com a oração da página 29, e vocês poderiam ver isso aí no livro em casa, e até a próxima vez a gente se encontrar e ver como é que a gente vai fazer de novo, né? Acho que seria muito bom que vocês mesmos fizessem isso. Entrar em contato. Entrar em contato com eles. Pelo WhatsApp. Pode ser pelo WhatsApp, já tem, né? Já tem o WhatsApp, mas é só para saber, por exemplo, a Claudinha, o Anselmo, a Sônia, o Márcio, escrever, olha, irmãos e irmãs, tal, hoje a gente trabalhou isso, assim, seria bom que vocês vissem em casa, porque depois no próximo a gente está acompanhando junto, né? A gente viu que a Silvia queria entrar, não sei se talvez não conseguiu, aí talvez alguém pudesse ajudá-la, né? A Fica também, né, que a gente sabe que ia ter dificuldade, ela falou. Então, como que a gente poderia ajudar, né? Pro próximo. Porque o livro todos têm, né? E todos podem dar uma olhadinha. Todos podem dar uma olhadinha, só para não perder, e não perder essa coesão, né? O unidade de vocês. O grupo junto, né, meninas? E foi muito bom ver vocês, viu? Foi bom, embora longe, mas o coração tá perto, né?
Muito obrigada, né? Vamos agradecer ao Senhor, né? Por todos estarmos aqui e a gente poder fazer isso. Todos com saúde. E na semana que vem vamos começar a novena de Santa Clara, né? A gente vai ver Isso. ainda como é que vai fazer, mas todos serão avisados. Aí a gente vai pôr nos grupos direitinho e vamos acompanhar, né? Que é linda a novena de Santa Clara e nos prepara tanto e nos forma tanto, que é maravilhoso. Então vamos fazer essa oração para finalizar. Essa oração diante do crucifixo. Altíssimo, glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me uma fé reta, uma esperança certa e caridade perfeita. Sensibilidade e conhecimento, ó Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Paz e bem. E alegria também. E alegria. Sempre, não podemos esquecer da alegria, viu? Bom domingo para vocês. Bom domingo, e a gente se vê na novena de Santa Clara, né? Como, acho que talvez seja pelo Face, né? Porque é muita gente. É, a gente vai ver. A gente vai ver e passa. Tchau, beijão. Tchau, Deus abençoe. Deus abençoe, viu vocês?